Então, salve, salve, turma do sétimo ano, tudo beleza com vocês, gente? Tá iniciando aqui mais uma videoaula da gente, beleza? Mais um encontro da gente. Lembrando que hoje o nosso encontro é de história, ok? A gente está falando um pouco, né, sobre toda a parte dos negócios da África, né? Ou seja, a gente está falando um pouco sobre todo o processo de diáspora do povo africano, né? Ou seja, do diáspora na questão, né, da dispersão desses povos africanos, né, por toda parte do planeta, já que por muito tempo eles foram tratados, né, como mercadorias, né, e isso fez com que ocorresse cada vez mais a diáspora mesmo do povo africano, né, ou seja, a dispersão desses povos africanos diante de todo mundo, né, ou seja, já que eles eram tratados como escravos, como mercadorias, né, enfim. E isso, né, a gente está cada vez mais notando, né, que foi ficando enraizado, né, ou seja, os preconceitos, né, contra os povos africanos, né, ou seja, o preconceito contra as religiões africanas, o próprio racismo, né, também a gente tem hoje em dia momentos, né, infelizmente a gente tem momentos de racismo diante do mundo, e isso, né, foi ficando enraizado, né, diante de toda essa passagem, né, de tempo, né, ou seja, a gente ainda não conseguiu, né, a população mundial não conseguiu ainda, né, tratar realmente cada vez mais esses povos da África, esses negros, né, enfim, a descendência dos negros dos negros trazidos da África pelo Brasil, né, e tudo mais, os povos não conseguiram ainda praticamente se acostumar com tudo isso, né? Infelizmente, né, galera, se acostumar com o quê? Com que é algo normal, né, gente? A gente pode dizer assim, já que nós todos pertencemos a uma mesma que a uma mesma espécie, né, que é o Homo sapiens e tudo mais. Todos nós somos seres humanos. Mas porém a gente sabe que ainda existe, né, esses crimes, esses racismos, né, ou seja, essas formas de preconceito, né? E a gente vai começar a dar uma olhada aqui, né? Ou seja, por que que foi surgindo, né? Ou seja, essas formas de racismo, essas formas de preconceito, né? E vamos mostrar também, né? Ou seja, todo o quê? Todo o processo histórico, né? Do que esses povos passaram diante ali do período da modernidade, né? Ou seja, do período, enfim, ao que a gente estamos agora, beleza? Mudou muita coisa, praticamente quase nada. O que a gente tem hoje em dia é que esses povos, né, não são mais tratados como mercadorias, enfim, não são mais praticamente trazidos em navios negreiros e tudo mais, né? Mas a gente sabe que a luta dos povos negros, né, ou seja, dos povos da África, né, são aí uma luta constante de cada dia, né, praticamente eles têm que matar um leão por dia, né, justamente para que eles possam reconhecer seus direitos que eles têm por direito, né, a gente pode dizer assim, né. Então vamos aqui, né, primeiramente, né, ou seja, a correção da atividade, né, da última atividade foi no caderno, né, então vem assim, faça a diferença entre trabalho escravo e escravo como mercadoria. Então a gente já associou aqui, né, o escravo como mercadoria, eram os escravos trazidos, né, em navios negreiros, era o que era um negócio que os portugueses faziam com os povos africanos, né, para trazer escravos como mercadorias, né? Então isso aí eles compravam, né, basicamente esse escravo, né, justamente que eles, por isso que eles são caracterizados como uma mercadoria, porque eles compravam mesmo esses escravos, né, e traziam, enfim, para o Brasil, como por exemplo, para trabalhar nos engenhos de açúcar, né, enfim, então compravam um escravo e ele era praticamente uma mercadoria mesmo, né, ou seja, antigamente até a própria riqueza, né, dos barões, né, eram baseada na quantidade de escravos que ele tinha, né? Então, fulano de tal ali tinha tantos números de escravos, então ele era mais rico do que o outro fazendeiro, beleza? Defina, né? E a outra, né? O que trabalha escravos, a gente sabe que hoje em dia a gente tem muito ainda trabalho escravo, é caracterizado cada vez mais como um trabalho mais precário, né? Um trabalho bem o quê? Com condições péssimas, né? Ou seja, com condições que a gente pode dizer e caracterizar, né? Que tem as condições tão precárias, mas tão precárias
né, que é caracterizada como trabalho escravo, beleza? Defina o que eram os negócios da África. Os negócios da África eram a compra de escravos, né, como mercadorias, eram os navios negreiros e tudo mais. O que são os sistemas agrícolas caracterizados como plantations, né? Ou seja, aqui são plantações, né, monoculturas, né? E plantation significa o quê? Significam plantações de grandes áreas, né, voltadas simplesmente para o quê? Para exportação, para o mercado exterior, beleza? Qual a função dos organismos internacionais, OIT, né, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, e a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas? Simplesmente é barrar, né, ou seja, é estabelecer a paz mundial e simplesmente a ONU, né, e a OIT é simplesmente barrar, né, ou seja, com trabalho escravo, né, ou seja, ou propriamente como escravo, como mercadoria, é tratar cada vez mais dos trabalhos, né, que têm condições horrendas, né, que têm condições precárias, e isso acabar com o trabalho infantil também, beleza? E isso é papel da OIT, ok? Né, a gente aqui continua falando um pouco, né, sobre escravidão, resistência e diáspora africana, né? Aqui a gente tem aí um raio-x do trabalho escravo hoje em dia no Brasil, né? Enfim, mais de 52 mil registradores, né? Mais de 52 mil trabalhadores resgatados, né? Desde 1995. Então a gente sabe que isso é uma realidade em nosso país. Ainda existe trabalho escravo, beleza? Não existe escravidão, como a gente tem aí ultimamente estudado, né? Ou seja, aquele negócio todo do próprio escravo como mercadoria, mas que existe trabalho escravo, ainda existe, beleza? São migrantes provenientes principalmente do Maranhão, né? Bahia, Pará e Minas Gerais e do Piauí. Então a gente tem ali em torno de 18 e 44 anos, né? Então ali, por exemplo, esses povos acabaram indo, né, para essas localidades, né, enganados, né, provavelmente por pessoas que disseram que eles iriam ter, né, enfim, condições humanas, né, condições favoráveis, né, para que eles trabalhassem e tudo mais, né? Mas a gente sabe que as condições lá foram outras, né? Ou seja, então é por isso foram precárias, ou seja, então é por isso que a gente caracteriza cada vez mais como trabalho escravo, né? Então vamos aqui, ó. Primeiramente a diáspora, né? A diáspora africana começa séculos antes da chegada dos europeus à África, antes do século 7 depois de Cristo e do início da islamização do continente, né? A troca de escravos, né, por riqueza já era uma prática, fruto das guerras locais, que isso a gente já trabalhou também aqui em geografia. Os prisioneiros eram levados pelas rotas saarianas, né, para diversos pontos do continente, trocados por marfim, ferro e alimentos, né? Havia também a prática de um resgate, um prisioneiro importante para alguma sociedade linhageira, né? Ou seja, aquelas baseadas em linhagens, né? Tinham sua liberdade comprada. A partir da chegada dos grupos islâmicos, né, a primeira corrente de dispersão começa a ser construída, ligando a região oriental da África à Arábia. Alguns historiadores apontam, né, para uma corrente pré-islâmica, né, entre essas duas regiões, uma vez que na ocupação do Egito, né, em 642 depois de Cristo, o exército árabe já contava com os mamelucos, né, escravos militares africanos. E aí a gente tem praticamente o mundo islamizado, né, criou uma complexa e extensa rede de rotas de tráfico de escravos, né, ou seja, aqui já com o predomínio do mundo islâmico, dominando ali boa parte, né, do território africano, né, como o Egito e tudo mais, beleza? A expansão muçulmana, ou seja, o crescimento do mundo islâmico. A expansão muçulmana, né, em território africano produziu escravos, né, em quantidades superiores aos que já vistos devido a dois fatores, né, os exércitos mais numerosos, né, e o direito sobre os derrotados considerados idólatras, né, ainda que se convertessem ao Islã após o aprisionamento, a liberdade não era garantida ao escravo. Ok? Como forma de controlar eventuais revoltas, né, os corvos, escravos africanos, eram destinados aos trabalhos domésticos e nas plantações, em oposição aos gafanhotos, né, de outras origens, como sírios e bizantinos, auxiliavam na administração pública ou nos exércitos. A partir do século X, né, as rotas marítimas via Oceano Índico entenderam as rotas de tráfico pelo Sudeste Asiático, chegando à Índia. Embora aqui um pouco do significado das palavras apresentadas até aqui, né? Por exemplo, embora a palavra diáspora esteja ligada,
né, a história hebraica, né, ou seja, usada para explicar os vários momentos em que os hebreus foram forçados à migração. O conceito também é utilizado para o grande número, né, de pessoas que foram retiradas da África ao longo dos séculos para suprir mercados escravistas. Idólatra, né, para os povos islâmicos, né, é cultuar imagens, né, ou seja, pela lei islâmica é algo proibido. E isso era praticamente proibido, né, diante do cristianismo, diante das religiões africanas e tudo mais, beleza, gente? Então, essa foi a nossa videoaula de hoje, né? A gente falou um pouco aqui sobre essas diásporas, né, do povo africano, né, e seus principais problemas encontrados até hoje. Peguem aí a atividade para ser realizada, né, que é a página 19. Tchau, galera. Essa foi a nossa videoaula de hoje. 219 a página, tá bom? Tchau, gente.